Olá, gente, um abraço a você que está sintonizado aqui no YouTube, no Facebook e no site O Bom da Notícia. O convidado do Cast do Bom, desta segunda-feira, aqui no estúdio do Bom da Notícia, é o candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista, Moacir Couto, para falar sobre sua campanha eleitoral em busca de uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa aqui do estado. Principal aposta do PP para representar a região do Araguaia. Moacir é natural de Barra do Garças, filho de servidores públicos, casado e pai de 2 filhos, Moacir Neto e Lívia. Estudou em escola pública e trabalhou no comércio em Barra do Garças como vendedor, cobrador, auxiliar de montagem de cozinha, produzindo e vendendo queijos. Botou a mão na massa mesmo. É formado em administração, direito e pós-graduado em direito público. Trabalhou na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e fez parte da equipe técnica de criação da Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA hoje, em Barra do Garças. Também foi diretor da terceira Ciretran e atualmente é candidato a deputado estadual e proprietário de compra e venda de veículos, uma garagem de veículos. Seu objetivo na Casa de Leis é lutar para melhorar a vida das pessoas, propondo leis que atendam às necessidades da população. Moacir, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo prazer que nos dá de estar presente aqui no Cast do Bom. Mas eu gostaria de fazer, Marisa Batalha, a nossa editora-chefe, não é um adendo, não. É de fazer uma missa de corpo presente aqui. Eu fui amigo. Sabe o que é amigo? Amigo do pai do Moacir. Que graça. Amigo do pai do Moacir, meu querido Major Moacir do Couto. Major Currupira. Major Currupira. Meu amigo de baralho, meu amigo de bate-papo, você entendeu? Gente da melhor qualidade. E o filho não pode ser diferente. Fruto não cai longe da... Não cai. Obrigado, Moacir, por estar aqui. Deputado Moacir, por estar aqui. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Marisa Batalha. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Várzea Grande. Boa noite, Baixada Cuiabana. Boa noite, Mato Grosso. É um misto hoje, Edivaldo, de muita emoção, né? Participar de um programa de um grande amigo do meu pai. Eu ainda me lembro que em 2002, 2004, você apresentando o programa Cadeia Neles e eu e ele sentado, né, te assistindo e você mandando um alô para ele, e ele ficava todo contente da amizade de vocês dois. Em cima desse propósito, né, você contou um pouco da minha história. Minha vida foi não diferente de nenhum trabalhador, né, não tem diferença nenhuma, foi uma luta em prol da gente. Quando você é jovem, você tem muita vontade de vencer na vida, né? E meu pai, Edivaldo, quando meu pai faleceu, ele não tinha um carro para andar. Mas o que ele me deixou, eu não tem dinheiro que paga. Que é o caráter, os princípios. E não tinha porque não quis, porque ele nunca ligou para isso, né? Sempre foi um homem que viveu à sua frente. Irmão, né, de Maí do Couto, a mulher que marcou época aqui na nossa grande e a querida capital Cuiabá, né? Uma mulher que faleceu em 1971, outubro de 1971, e até hoje tem uma marca muito forte na mulher que lutou, né, pelos direitos da mulher. À frente do tempo completamente à frente do tempo dela. Foi jornalista, foi a primeira mulher presidente de um time de futebol, que era o time de coração Dom Bosco, né? Ela foi a primeira mulher ela formou na primeira turma de direito, a primeira mulher concursada professora de educação física no nosso estado de Mato Grosso, a primeira mulher em 1962, ela foi eleita vereadora e foi a primeira mulher presidente da Câmara da nossa querida Cuiabá. Então, é com essa história, é com esse DNA que eu venho para a política, né? Quando você usa... A gente costuma dizer, quando a gente está nesse bate-papo de uma campanha muito cansativa e exaustiva, mas das 2 faculdades que eu fiz, Edivaldo, com muita luta em cima do meu trabalho, a melhor está sendo essa de ser candidato. Você poder conviver, né, sentir na pele a realidade das pessoas. E a gente tem visitado tantas cidades, tem visto cada realidade, né, após esse período da pandemia, e é com esse afinco.
usando a política aí como instrumento. Eu tenho certeza que a política feita por pessoas de bem é o instrumento mais eficaz para você mudar de forma efetiva a vida das pessoas. Em cima disso, eu resolvi a ser candidato a deputado estadual. Mas, Moacir, me chamou muita atenção a apresentação sua quando o Edivaldo falou. Eu achei extremamente interessante por duas coisas. Uma, você representa o Araguaia, que ainda não sei, depois gostaria que você me respondesse, se ainda continua o Vale dos Esquecidos, uma região lindíssima. Lindíssima. E também a Cuiabania. Mas é um homem que começou por baixo. Né? Um homem que foi vendedor, foi auxiliar, foi vendedor de queijo. Exatamente. Isso te faz um homem muito pronto e muito difícil de ver. Desejar subir, propor a uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa. O que o Moacir leva, de fato, em favor dessas duas, porque você tem duas frentes que fazem parte do seu DNA político e histórico, né? O Araguaia e a Cuiabania. Como você insere isso nas suas propostas dentro da Assembleia? Verdade, Marisa, ótima pergunta. Primeiro que a gente tem um propósito de trabalhar para um estado inteiro, né? Sim. Um deputado estadual, ele representa um estado inteiro. Olha um pouco da minha história. O meu pai, em 1969, delegado de polícia em Cuiabá, comandante também do 1º Batalhão ali na rua 15 de Novembro, foi para Barra do Garça tirar férias de um delegado de polícia, para ficar 30 dias e conheceu minha mãe, que tinha o meu avô, Bruno Valois, uma da família tradicional lá da nossa cidade, né, dono do CNPJ mais antigo de Barra do Garça, era prefeito da cidade de Aragarças, que é a vizinha, né, cidade. Meu pai conheceu minha mãe, foi para ficar 30 dias, ficou um pouco mais. Com essa ligação muito grande da gente na estrada de Cuiabá, Barra do Garça, Cuiabá, Barra do Garça, para você ter uma ideia do amor dele pela capital e a cidade de nascimento dele. A minha mãe grávida, ele trouxe a minha mãe aqui para minha irmã nascer e minha tia batizar, Maído Couto, né? Então a gente tem essa relação de amor, essa relação. Eu sou um cuiabano de coração, eu agradeço essa cidade todos os dias porque ela me deu as oportunidades da onde eu consegui chegar através de muito trabalho, como você disse. Eu sou filho de 2 servidores públicos, né? Meu pai era oficial da PM, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e minha mãe servidora do Banco do Brasil, né? Infelizmente eu não tenho mais ele. Eu perdi meu pai em 2007, né? Numa situação que todos, né? Eu falar dele depois de 15 anos, ainda sofro muito. É uma história muito bonita de pai e filho que a gente tem. E o que eu tenho muita vontade é que meus filhos tenham o mesmo orgulho que eu tive dele. Em cima disso, a região do Araguaia é uma região formada por 34 municípios, como você disse, uma região linda, próspera, uma região que tem se crescido muito, uma região que se desenvolveu muito, mais através da força do trabalho daquele povo, né, do que da própria presença do poder público. Mas mesmo assim, através do poder público, a gente melhorou muito. Mas quando a gente compara com demais regiões, não cresceu tanto assim. E é com esse afim que a gente está indo um lugar lá. turístico lindo, Lindo, né? lindo. É uma mola propulsora que a gente tem na mão, que é o turismo do Araguaia, né? Em cima disso, essa ligação, essa história da gente com Cuiabá, com o Araguaia, que eu fiquei mais na estrada nas duas. Para você ter uma ideia, em 99 eu vim morar em Cuiabá, né? Eu acabei ficando no meio da estrada até 2015, 2018, e a gente ainda continua com essa ligação muito grande, né? Eu tenho histórias aqui em Cuiabá de lembrar ali na rua 13 de junho, minha avó morando, a avó Chiquita fazendo arroz doce, ali era o prédio do Detran, meu pai foi presidente do Detran, Edivaldo lembra do governo Vilmar Pérez em 1986, então a nossa história nunca acabou, né? É um elo de ligação, é uma cidade que eu amo de coração, que é Cuiabá, Baixada Cuiabana. Quem é que não gosta de atravessar a ponte e ir lá na peixaria ali, no Bom Sucesso, em Várzea Grande, Pelo né? amor de Deus, é maravilhoso. Tive agora lá na peixaria do Bolinha, né? Então, é muito bom. A história da gente, ela se confunde, né? E a gente tem um propósito, sim. Quando você tem uma pauta
que você quer trabalhar, que é a questão social, né, da inserção das pessoas aí que estão em estado de vulnerabilidade, quando você trabalha na Assembleia em prol de projeto, você atende um estado inteiro, né? Outra bandeira que eu tenho muita vontade, Marisa, que é a questão da acessibilidade. A gente vê hoje a acessibilidade, para vocês terem uma ideia, em Mato Grosso, 23,2% da população tem uma deficiência, é portador de uma deficiência. A cada 1.000 pessoas, 232 pessoas têm uma deficiência. Qual que é a luta? Eles são invisíveis. Nossa, eles estão invisíveis. Realmente. Eles estão invisíveis. A gente pergunta, esse trânsito, né? Quantas pessoas quebram a perna ou perde, né? Chega até a amputar a perna, onde ele faz a reabilitação dele? Né? Aonde você tem que aprender quando você precisa, Braille, Libras, linguagem, aonde aprender no poder público? Aqui ainda você tem o CIDRAC, que é o Centro de Reabilitação do Agora Aquino. você imagina a gente atender o estado inteiro O com interior isso. não tem absolutamente nada. Não tem, então nada. eles são invisíveis. Se a gente tem hora levanta, Edivaldo, a gente levanta com indisposição. Hoje eu tô meio depressivo, ou eu tô meio indisposto, tô desmotivado. Imagina um portador de deficiência, como que ele levanta e ainda não ter o aporte de quem pode pegar na mão dele e trazer ele. Né? E qualquer tipo. Então, essas pessoas precisam ter uma representatividade. E eu tenho certeza que projetos como esse, hoje, após o período de pandemia, Edivaldo, Marisa, a gente começou a valorizar coisas que não tinham valor. Um abraço num filho. Sim. Né? Um dia com a mãe. Teve famílias que foram dilaceradas. Todas. Perdeu 4, 5 de uma família só. Então, tá na hora de olhar para as pessoas. Além das sequelas que ficaram, que muitos necessitam de reabilitação. Exatamente. Você tem um número, antes da pandemia, o estado de Mato Grosso teve uma arrecadação de 15,2 bi. Hoje a gente superou, a gente está com uma arrecadação no período da pandemia, subiu 30 e poucos %, a gente teve uma arrecadação ano passado de 23 bi. Mas não pode a gente ter um estado rico e as pessoas precisando. O estado não foi feito para se enriquecer, né? Você precisa, o estado de Mato Grosso hoje, precisa ter para repor, né? Eu conheço, Edivaldo, esse trabalho que eu trabalhei no estado, eu conheço os 141 municípios do estado de Mato Grosso. A gente não pode ter cidades ricas demais e cidades pobres demais. Eu não posso ficar escutando história de cidades que deu certo e outras que não deu, sendo no mesmo estado. A gente precisa não trazer... Não pode ter ilha de riqueza e bolsão de pobreza. Exatamente, Marisa. A gente precisa ter equidade, né? A gente precisa trazer o equilíbrio financeiro. Eu não posso ter uma cidade que tem 30 mil habitantes porque ela tem uma potencial, ela tem uma potência econômica maior do que onde tem 40, ela receber 50 milhões e a outra que não é tão forte economicamente receber menos. Porque você tem que fazer essa conta nas pessoas. Ela vai ser eternamente pobre. Você tem que fazer essa conta na quantidade de pessoas que ali habitam, não na questão da potencialidade econômica daquela cidade. E é com esse afinco de discutir políticas públicas, né? É aquilo que eu falei no começo, não tem instrumento melhor para você mudar as vidas das pessoas do que através da política. E é com esse afinco que a gente quer representar o povo mato-grossense, o povo cuiabano, a Baixada Cuiabana, o Araguaia na Assembleia Legislativa. Agora, deputado Moacir Couto, me diz o seguinte... Barra do Garças foi detentora de grande parcela da Assembleia. Veja bem, nós tivemos Humberto Bozaipo, Antônio Joaquim, governador do estado Vilmar Pérez, Evaristo, Roberto Cruz, presidente. Roberto Cruz, presidente da Assembleia, gente da melhor qualidade, Paulo Rai, né, que médico e está lá até hoje, foi prefeito lá em Barra do Garças, com representatividade forte. Porque essa debacle, eu sei, por exemplo, que você tem o apoio de Antônio Joaquim, do conselheiro Antônio Joaquim, que não pode se expor, mas se perguntar para ele, então, não, Moacir é gente boa, vai dizer pelo menos isso, né? Moacir é gente boa, merece voto. Ele não pode se expor nisso, mas sei que o Antônio Joaquim comunga com as suas ideias, com os seus princípios. Por que essa debacle? Por que esta queda fenomenal, vamos assim dizer, com relação à representatividade política de Barra do Garças? Divaldo, eu coloco dois fatores, né? Primeiro, a culpa não é do eleitor, é das lideranças políticas que pensam no umbigo. Elas não se juntaram e pensaram uma região como um todo. Não só Barra do Garças, o próprio Araguaia. O Araguaia tem 240 mil eleitores. A gente tem um deputado estadual que foi eleito com 13 mil votos.
Para você ter uma ideia, na eleição passada em Barra do Garça, 6.530, salvo engano, eleitor votou em candidatos de Barra do Garça. 14.100 e pouco votou em candidatos de fora. Ó. Mas a gente precisa também se perguntar, as opções eram boas? É. Né? Foram deputados Ao que bem foram... da verdade, foram deputados que foram... precisa-se dessa pergunta. Exato, porque foram deputados que foram eleitos e não condiziram com o mandato que foi otorgado pelaquela população. Não é com essa vontade, com esse sentimento que a gente quer voltar a ter uma representação forte. E quando a gente fala, quando você senta numa cadeira da Assembleia Legislativa, você trabalha por um Estado. O Estado precisa ir bem. Né? Você vai correr atrás de políticas públicas que atendem todo o estado de Mato Grosso e que seja contemplada a sua região, onde você foi fortalecido na questão do voto. Né? Hoje a gente tem trabalhado, eu tenho uma amizade pessoal com o nosso prefeito aqui da capital. Ainda me lembro dele, Edivaldo, a gente ali na Dom Bosco, lavando o carro no Bar do Micão, na Barão, aqui na Avenida Dom Bosco, aqui, que passa perto da Câmara. Com o Emanuel Pinheiro. Ele era secretário de transporte. E eu elogiei ele pela uma ação, não sei se vocês lembram do Trevo Santa Rosa, tirou o sinaleiro. Vocês lembram do Trevo Santa Rosa antes da reforma da Miguel Sutil? Sim. Tinha um sinaleiro lá que o trânsito ficava. Aí ele era secretário de transporte. Falei, Manuel, que ideia boa, você tirou o sinaleiro dali, o trem funcionou. Então, a gente tem uma história, né? Tem um conhecimento com toda a Cuiabania, com toda a região do Araguaia e todo o estado de Mato Grosso. Não é só em Sinop também, na região norte do estado, que vai muito bem, né? Em cima do trabalho de um povo, uma terra muito produtiva, mas o estado de Mato Grosso, valorosa também, o estado, né? De Mato Grosso, num todo, né, ele é o celeiro do Brasil. Para você ver, Marisa, a força do estado de Mato Grosso. Hoje, quando você fala em força economicamente do Mato Grosso, você fala em agronegócio. Agronegócio. Vocês sabiam de cada 5 pratos de comida colocada na mesa de um brasileiro, uma vem da agricultura familiar? E esse segmento, o que ela precisa? A mesma coisa dos grandes. Condições. Na verdade, até discutível, muito, muito bem colocado, Moacir. Até gostaria que você respondesse a isso. A agricultura familiar, ela precisa ser alçada. Nós estamos num estado rico demais e que não consegue alçar a agricultura familiar ao lugar, ao pódio que ela merece. Exatamente. Não tem escoamento, não tem nem mercado para esses vendedores, para esses produtores, Exatamente. Pequenos produtores. Você tem um projeto para eles? Eu visitei, Marisa, de 10 a 12 assentamentos. O último assentamento que eu visitei na cidade de Novo São Joaquim chama Santo Ildefonso. Eu visitei 72 casas conversando com a comunidade. Eles querem o mínimo, o básico. Não adianta eu dar a terra e não dar a condição do trabalho. Eles Tecnologia, querem... Embrapa, Exatamente. Vamos falar em cima dessa questão que você falou. Vamos dar condição. Condição para esse povo trabalhar. Eles trabalham, eles são aguerridos, eles garram. Né? Aonde tem que garrar, que é de sol a sol. Se você pegar o assentamento Santo Ildefonso da cidade de Novo São Joaquim, é um modelo. Eles têm uma cooperativa, que lá o forte é o laticínio, de receptividade, da recepção dos leites de todos, e dali o laticínio vai buscar, ele não precisa sair. Eles têm condição de vender o produto deles nas feiras. Tem alguns que eles pedem o mínimo. E o estado de Mato Grosso, a gente com essa força na agricultura, a gente precisa das condições. Não pode, Edivaldo, um grande agricultor, que isso é muito bom, né? A gente tem que agradecer muito o agro. Você está falando de equidade. Exatamente, eles né? seguraram, naquele momento que a gente precisou, a nossa força está no agro, mas ela está no comércio. A gente precisa ter uma política de industrializar o que a gente produz aqui. Né? E isso é através de leis. Quando você cria um incentivo desse, você atrai. E a questão da agricultura familiar não é diferente. Eu não posso pegar um dono de uma propriedade de 10 mil hectares e dar a ele um financiamento a 5% a 6% ao ano e cobrar 30% de um da agricultura familiar. É pecado, né? Se ele tiver a mesma condição, eu tenho certeza. Você já imaginou, Edivaldo? Se você pega, para você ter uma ideia, lá em Novo São Joaquim, eu estou citando como exemplo, porque é um que deu certo, tem 680 propriedades, lotes. Olha a quantidade de família assentada. Todas produtivas. Todas produtivas. Mas então, não tem como escoar, né? Exatamente. Eles precisam disso. Eles precisam... Se você comprar hoje, se você pegar os assentamentos, você comprar 2, 3 tratores, ele atende todos.
dependendo da demanda, da De proporcionalidade. como cooperado, Eu como acho, cooperativa, né? Eu acho E esse da sistema condição do que a perfeito. Marisa falou, mais importante, dele vender Vender. o próprio produto. Ter Já imaginou dignidade. você criar a condição dele poder ir na cidade e vender o próprio produto, ou até na porta do assentamento. A grande maioria estão nas beiras de rodovia. Você Se criar tiver- uma feira, um galpão para Várias eles. feiras. E né? se você tiver qualidade, a merenda escolar, obrigatoriamente as prefeituras, Poderiam- as secretarias, pronto, consumir, poderia. Passar consumir, pela Fazer o agricultura convênio familiar. e comprar o produto deles. né? desde que se ofereça a eles condições de qualidade do Sim. produto. Veja bem, porque você tirar da terra sem qualidade, você vai ser menos um, e Mas não aí mais você um. precisa de Exatamente. E menos um. tecnologia, né? É, Deixa eu- você dá a vara de pescar e dá a isca, né? Exatamente. Deixa eu fazer justiça aqui a um outro amigo de Barra, senador também, Valdão Vazão, Valdão que se Vazão. foi. Vazão também era outro que gostava de contar história comigo. Baldão, pelo amor de Deus, ele é Foi história no mundo inteiro. Exatamente. Depois, E- então, principalmente depois do Quando ele aeroporto, assumiu, né? o discoporto, O né? disco, do Gil que é Soares. conhecido no mundo inteiro. Inteirinho. Foi uma forma inteligente de Muito. vender, né? Verdade. De vender Verdade. uma história de turismo, uma história Verdade. esotérica, né? Valdão, quando- Misticismo, nós temos a Serra do Roncador. Verdade. E ele foi, na época, né? Ele marcou quando ele assumiu como senador, né? Seu primeiro senador, não me lembro bem de datas ou de senador negro, né? Quando ele foi prefeito de Barra, foi Sim. deputado federal. Tem uma história cultural Muito. muito rica. Muito. Não só na Barra do Garça, no Araguaia, mas como todo o estado de Mato Grosso. Pai também da ex-deputada Malba Varjão, né? Malba. Sebastião Júnior, que foi genro dele também, foi um representante nosso político, né? Ó, uma menina muito boa. Só dizer o seguinte, né? Vazão, quando vinha aqui, ficava hospedado no antigo Hotel Excelsior, ali no centro. E ele me pedia carona à noite, a gente saía de certos lugares aí, e eu dava carona. Ele parava em frente o Excelsior, aí ele ia me contar a história. Aí ele me contar a história. No livro não sei o quê, vou falar do Udo para você. Udo na Serra do Roncador, e não sei o quê, e e ficava 2 horas falando do Udo. Né? O Udo já se foi também, né? Já. Ficou a esposa do Udo? Ficou. Ficou a esposa do Udo. Foi quem levantou esse misticismo da Serra do Roncador. Exatamente. E Temos também o Ladislau Cristino Coates, né? Também foi deputado. Foi deputado federal nosso. Aliás, você falou uma coisa aí, você, que todo mundo tomou voto lá em Barra do Garça. Ladislau foi eleito 3, 4 vezes em cima dos votos da Vaza Grande. Vinha aqui, tomava os votos da Vaza Grande para ser eleito. Então, era briga de cachorro grande aí. De cachorro grande. E o último deputado, me parece, que vocês tiveram, foi o Daltinho, né? Isso em 2006. 2006. 2006. Que, infelizmente, também, acho que não conjuminou com a população de Barra. Não correspondeu. Não né? correspondeu, não Tanto conjuminou. que quando você perde uma reeleição, é porque você não correspondeu. Porque se você trabalhar, eu tenho certeza que a população reconhece, que é o mínimo que ela quer, né? Sim. Quando a população nos dá um mandato, nos dá uma procuração para representar elas num parlamento ou num poder executivo, o mínimo que ela quer é a contrapartida do trabalho. E você fazendo isso, eu tenho certeza que uma questão de uma reeleição é só uma continuidade do trabalho. Infelizmente, ele não correspondeu e naquele momento, em 2006, ele foi candidato novamente e não conseguiu a reeleição. Tá. Agora vamos falar um pouco mais do seu propósito, né, dos seus projetos, das suas propostas realmente. Eu vi vídeo e foto. As suas reuniões aqui em Cuiabá são superlotadas. Pessoas que vão ali interessadas em ouvir Moacir. O que é que você transmite para elas, né, para essas pessoas? E hoje, agora nós estamos numa segunda-feira, daqui a pouco você tem uma outra reunião monstruosa, está todo mundo te esperando. O que você transmite de novo ou de projetos que estão engavetados na Assembleia? Edivaldo, primeiro uma coisa simples, confiança, credibilidade. E o que a Marisa Batalhão falou, a minha história de vida me credencia a conversar com eles porque é gente da gente, é igual eles, saiu do meio deles e está tentando fazer a representatividade política para eles. Em cima disso, para vocês terem uma ideia, eu vou ter uma reunião agora na casa da Dona Marlene, no Dom Aquino. Ela trabalhou comigo 9 anos na SEMA. Ela foi minha coordenadora financeira. É fácil ela apresentar o Moacir,
porque ela conhece, ela dá essa credibilidade na apresentação. Então aqui eu me sinto em casa, eu estou em casa. Pra você ter uma ideia, conversar com o senhor aqui, olha que honra. Eu, em 2004, eu estudando aqui em Cuiabá, fazendo faculdade, assistindo o senhor ainda com Clóvis Roberto, né? Meu pai sentado do lado, um cuiabano, né? Nós morávamos ali no Terra Nova. E hoje eu estou aqui sendo entrevistado pelo senhor. Olha o que Deus tem me proporcionado. O que é um prazer. É uma honra. Olha o que Deus tem me proporcionado. E é com esse sentimento que eu tenho conversado com a nossa população do estado de Mato Grosso, aqui, da minha querida e amada Cuiabá, né? Com a história... Um DNA desse, filho de Major Moacir do Couto, né? Sobrinho de Maí do Couto, de Eva Torres Couto, Eva Couto, que morava de frente ao pronto-socorro ali na General Vale, né? Meu tio Renato foi fiscal do estado, tio Bugrim, que é o marido da tia Eva, né? Então essa história, tia Leni, Coronel Gonçalo, que morava ali depois da Fernando Corrêa, atrás da City lá, a família do meu pai ali no Cochipó. Então eu tô em casa, eu me sinto em casa aqui. Também é minha casa, né? Teve uma vez, um ditado que falava Cuiabá, na questão política, Cuiabá é uma terra que todo mundo entra, mas isso é normal porque ela é a capital, ela representa as demais cidades do estado de Mato Grosso. Ela é a caixa de ressonância. Exatamente, então eu estou aqui conversando com o povo cuiabano como se eu estivesse em Barra do Garça, se eu estivesse em uma cidade onde eu tenho uma amizade. Eu estou contando aqui para vocês histórias minhas que foram 18 anos, né? Morando aqui na nossa capital do estado, e é com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação que a gente tem conversado com toda a população mato-grossense, com a nossa querida e amada Baixada Cuiabana, cidades que a gente tem como secretária adjunto da SEMA, que a gente pôde desenvolver um trabalho, como cidades como Poconé, Livramento, né, Cáceres, através do Rio Paraguai. Quantas vezes eu, como secretária adjunto, desci o Rio Cuiabá fazendo fiscalização, ali embaixo da ponte, na passagem da Conceição, né? Então, bom demais ali. Então a gente tem essa ligação com todo o estado e esse amor, essa dedicação aqui com a nossa capital do estado. O que você leva de novo? Em cima dessa... Você falou em agricultura familiar. Acessibilidade. Acessibilidade. Entrelaçamento com os mais humildes. Exatamente. Então, E a questão nossa, Edivaldo, hoje tem um projeto, né, da nossa candidata a governadora do estado, Márcia Pinheiro, que é o Prato Cheio. Né? Que é muito interessante. Muito interessante. Você já imaginou? Ela tem dois que eu acho de ponta. O Qualifica. Exatamente. Né? E o Prato Cheio. O Prato Cheio, você já imaginou, Edivaldo? Quem está com fome, através de R$2, R$3 você matar sua fome? Olha que projeto. Imagina um projeto desse. O que esse projeto não fez de diferença na pandemia? Quantas pessoas que estavam trabalhando, né? Trabalhando, vendendo espetinho, ou vendendo salgadinho na rua, e teve que parar por causa da pandemia, que teve todo mundo, né, com aquele medo, não sabia o que vinha, teve que ir para casa e fica em casa, né? Imagina que estava trabalhando na informalidade e você passa a ter uma condição de você se alimentar, pegar uma comida pronta. Então, eu acho que esse projeto dela tem que se estender para as outras cidades do estado, né? Você ter restaurantes cadastrados, restaurantes privados, cadastrado, né, e aonde o poder público subsidia essa questão do alimento, você ter uma política social. Você pega a questão da saúde, Edivaldo. Eu tive estudando algumas coisas até para a gente poder fazer a proposta e conversar com a população. Hoje você tem a questão dos hospitais públicos, as UPAs, os pronto-socorro, tem pessoas que ficam 5 horas sentadas e 10 minutos o médico libera ela. Eu estava pensando como a gente pode usar a tecnologia para ajudar. Se você fizer um aplicativo e aquela pessoa ir naquele posto de saúde no seu bairro e fazer aquela primeiro atendimento onde você vai ter... A triagem. A triagem, a palavra certa, a triagem. E você ser avisado pelo aplicativo quando vai ser seu atendimento, ela ficar em casa esperando e faltando 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ela ir para um pronto-socorro e ser atendida. Quanto isso não seria, né, não seria benefício para aquelas pessoas, porque é o que mais aflige... E descongestionamento do local. Em definitivo. Exatamente, o que mais aflige a saúde pública é os hospitais cheios. É as recepções cheias. Exatamente. A recepção está mais cheia do que lá dentro. É verdade. Então você precisa achar uma alternativa e você fazer com que otimize esse atendimento. Você consiga simplificar. Então, são ideias como essa que a gente tem trabalhado, tem buscado, né, o conhecimento e trabalhar. A questão do comércio, Edivaldo, quantos comércios
foram fechados, quantas empresas foram fechadas e cadê o aporte público para a gente procurar e tentar, né, trazer essas empresas de volta? Porque antes de preocupar de a gente atrair novos empregos, vamos cuidar também dos que estão. Tem empresas passando dificuldade, acesso aos créditos. Tem pessoas aí que, dentro do jargão, que trocam cheque, comerciante que troca cheque a 2%, 3%, está agradecendo ao mês. Aí imaginou se você arrumar para uma ótica, vou citar uma ótica como exemplo, 50, 80 mil reais para ele a 3,75 ao ano, que é um acesso que quem tem um poder aquisitivo tem esse juro. O que você faz com esse comércio dele? Você salva o comércio dele, você potencializa a geração de emprego de poucos, mas quando junta, né? Quando junta várias empresas pequenas, ela tem o mesmo poder de uma grande. Mas quando você diz assim, Moacir, a construção desses aportes financeiros para os pequenos ou para aqueles que estão passando hoje dificuldade, você pensa num projeto que possa tramitar dentro da Assembleia para que os municípios criem suas... Vamos supor, eu não sei assim, mas... Seus bancos populares. Seus bancos populares, é isso? Isso, a gente tem um MTPAR, né? No Mato Grosso já. Tá. O que é que eu preciso fazer? Que os comércios do interior conheçam o MTPAR. Ah, tá. Né, o MTPAR, ele tem esse subsídio já, que não é questão de banco, não é instituição financeira, apesar dele ter convênio com instituição financeira, aonde ele aporta recursos de 50 a 80 mil para pequeno e médio Você sabe que o MTPAR tem 100 milhões em caixa? 100 milhões em caixa. Quem conhece o MTPAR, tirando a capital do estado, que tem uma familiaridade, porque o MTPAR, eu acredito, salvo engano, que ele só tem na capital, ele não tem fisicamente nos municípios. Então, você expandir, levar, né? Aí imaginou, Edivaldo, né? você pegar um pequeno comércio, quem quer abrir, você incentivar, e às vezes os 100 milhões, se você entregar para um empresário só, pode ser que não dá certo. Se você entregar para 500, para 300, 10, 20% não vai dar certo. Os outros vão cobrir aquele que não deu certo pelo tamanho da potencialidade que vai ser da geração de emprego. Sim. Então é com esse afinco, é com essas propostas que atende hoje a demanda das pessoas. As obras é importante, as estruturantes é importante, mas a gente precisa cuidar das pessoas. E a gente vê que esse período após pandemia, ele ainda não passou, né? Ficou muita sequela dessa pandemia. Né? Quantas pessoas adquiriram depressão, quantas pessoas adquiriram uma diabetes, a gente não sabe se está ligada a isso, né? Não, mas pode estar. Hoje Hoje o Lúdio Cabral, que também é médico, e mesmo o Gilberto Figueiredo, quando era secretário, sempre colocaram e abriram esse debate, que o SUS vai ter que inserir no seu atendimento os sequelados da Covid. Né? E é necessário. Com certeza. Né? A depressão está se provando que é uma sequela. Fora que cai cabelo, sua pé incha. Eu tive a Covid agora, não, graças a Deus, não no período, já estava com as 4 vacinações, mas minha perna parei no São Mateus achando que eu estava com um quadro trombótico. Quer dizer, e é para sempre. E é para sempre. E é para sempre. Hoje eu tomo medicamento para isso. É muito interessante. Com certeza, e é isso. Hoje você pega a questão da nossa saúde, da baixa, da média e da alta complexidade. A baixa é a que mais tem o atendimento. Você tem que ter uma política de otimização desse atendimento. E você faz isso através de lei, através de parcerias, através de projetos que você busca, né, alternativa para atender. E quando você acerta, né, que Deus ilumina, você acerta um projeto que vai atender a massa, que vai atender a população em geral, eu tenho certeza que todos os pares abraçam e aquilo se torna um projeto maior até de quem o fez, né? Porque eu tenho certeza que o resultado é muito maior. Eu quero voltar ao MTPAR, porque nós dependemos, dentro dessa sua filosofia, de microcrédito, micro e médio crédito. Porque se você alongar para grandes empresários, como você disse, 2, 3, abocanham 100 milhões. E nem vai o que ele falou, e nem vai suprir. E nem vai suprir. Não supre. Vai comprar uma caminhonete mais nova ou coisa semelhante, não vai suprir. E um pouco de dinheiro para quem precisa. Imaginou aquele comércio aqui na Prainha, na Isaac Povas, ali na Getúlio, você tendo um aporte desse? Você tendo um aporte de 50, 80 mil? Né? O comércio pequeno do interior 50, é muita. Você pulveriza. Naquela rua do meio. Você dá 50, 60, 80 mil para um daqueles comerciantes que não estão aguentando mais. Cidadão que tem um restaurante. Marisa, eles estão pagando juros de 2, 3% e agradecendo a Deus, porque eles achavam que ia ser 5, 6. Aí imaginou você
uma oportunidade dessa de um juro de 4% ao ano? Não, e a carência? Você triplica, Se você dá uma carência de uns 3 anos. Você triplica a força do comércio Sim. dele, né? Isso é muito importante. A gente precisa fazer com que eles tenham acesso ao MTPA. Isso é através de você buscar, criar o espaço físico do MTPA em outra cidade do estado de Mato Grosso. E é com essa política que a gente, com essas ideias, com esse projeto, e sempre pensando na coletividade. Né? Você quer ver como é que a coisa é desigual? Quem tem vai pegar, como disse o Moacir, a 3, no máximo 4% ao ano. Esse dinheiro, se ele não aplicar comercialmente falando, ele pega e empresta, olha só, a 3, 4% ao mês. Exatamente. Veja só. Mas ele vai ganhar no comércio, se ele comprar a mercadoria, ela vai dar um lucro de 20, de 15, né? Dependendo da margem. Você consegue fazer a pulverização econômica no comércio Ganha pequeno. fôlego. Ganha fôlego. A palavra que encaixa. Você ganha fôlego, você distribui renda. Né? E ganha fôlego. Você ganha fôlego. Já segura fôlego. E ele, se ele tem 2 funcionários, ele tem uma... Daqui 6 meses ele tem 4. 4 funcionários. Ele vai aumentando. Exatamente. Vai robustecendo. E se, pô. vocês verem incorporando. um estado de Mato Grosso, que não é um estado... Vamos dizer, nós não somos tão fortes na industrialização. Nenhuma, O comércio pequeno é o que sustenta no final das nós contas. exportamos tudo É você o in pequeno, natura. o boliche Não é? que vai fazer a roda girar. Exatamente, com esse. E a gente precisa cuidar da massa, a gente precisa cuidar aonde você consegue atingir o máximo de pessoas, que elas sejam privilegiadas, né, que elas sejam atendidas pelas políticas públicas do nosso estado de Mato Grosso. Moacir, vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos de uma oxigenação realmente, não só na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, na futura Câmara Municipal de Cuiabá, para que novas ideias sejam discutidas à exaustão. Sim. Nós temos que mudar. Sim. Temos que mudar. Você vem com essa força, com essa juventude, e eu te desejo sucesso. Muito sucesso. E gostaria que você pudesse historiar mais um pouco aquilo que você pretende, aquilo que você vai fazer como deputado estadual. Ivaldo, obrigado para mim, como eu falei no começo, no meio e vou falar no fim. É uma honra muito grande. Eu tenho certeza que o meu pai, hora dessa, está muito orgulhoso de mim, de estar aqui nessa luta, né? Velho Moacir foi muito meu amigo. A emoção é uma coisa A natural. história de um filho e de um pai que vocês não têm noção. Eu tenho um filho que chama o nome dele também. Então, tem 6 meses andando aí, tentando levar essa ideia, né? De representar a nossa cidade, representar nosso estado de Mato Grosso, representar a cidade que ele nasceu, a história dele, né? Eu tenho certeza que, se Deus me der essa oportunidade, eu vou saber cumpri-la. E eu venho aqui para você falar bem assim: valeu, garoto. Seu pai estava certo. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado a todos aí por essa oportunidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Moacir. O mundo mudou. O mundo mudou, a espiritualidade mudou. Eu falo isso como cristã e também junto com os evangélicos. Hoje, Deus precisa de homens como você. Nós precisamos de coração. Nós não precisamos mais de pessoas que medem seus projetos pela questão financeira. Nós precisamos de um homem que começou embaixo, que hoje está em cima, que ele passou por tudo e que tem essa capacidade de chorar. Eu me sinto honrada de estar aqui hoje. Obrigado. E conversando com você, Moacir. Boa sorte, você. Obrigado. Eu trabalhei no estado por 20 anos, graças a Deus, nunca respondi sequer um processo administrativo. Isso não é vantagem, é obrigação, né? Os ensinamentos que a gente teve. E é com essa ideia, com essa vontade que a gente tem caminhado aí, visitado. A gente não tem a estrutura que alguns candidatos têm, né? De correr atrás, de chegar mais rápido. Eu já rodei mais de 50 mil quilômetros, do qual 30, 40 foi eu dirigindo. Então, a gente tem trabalhado muito, conversado. Se for da vontade de Deus, for da vontade do povo, que a gente represente, a gente vai fazer isso com muito orgulho e vai sair com a mesma forma que entrou, né? Meu pai dizia que a gente tem que sair e entrar. A porta que você entra, você tem que sair
da mesma forma que você entrou. Então é com essa ideia, com essa vontade de fazer diferente, né? De Pede mostrar... seu voto para os nossos internautas. Cara, Pede o número, pô, fala o número. Obrigado, Marisa. Obrigado, Edivaldo. Eu quero pedir toda a nossa população de estado de Mato Grosso, especial aqui da nossa capital, Cuiabá, da Baixada Cuiabana, de toda a região do Araguaia, de todo o estado, né? Que nos dê esse voto de confiança. Moacir Couto, número 11333. Podem ter certeza, contem comigo que eu conto com todos vocês e eu não vou decepcionar. Me dê essa procuração para representar vocês, que eu vou trazer muito orgulho. Vocês vão ficar muito felizes de dizer bem assim, quando quer usar a política para fazer o bem, ela acontece. Obrigado, obrigado, obrigado. Edivaldo muito e obrigado. Marisa. Muito obrigado a você pela vinda aqui, pela honra que nos dá. Você vai voltar mais uma vez também. Amém. Vai voltar antes da eleição, vai voltar para a gente poder conversar. Ganhou meu coração. Com mais detalhes. Obrigado. Internauta, até o nosso próximo encontro. Todas as tardes aqui, 5 horas, ao longo desse processo político, nós conversaremos sobre política partidária, Assembleia, Câmara Federal, Governo e Senado da República. Até o nosso próximo encontro.